Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Sem Medo. E hoje temos aqui uma convidada especial que eu já vou explicar porquê. Mas primeiro vou ler aqui a introdução dela, que eu acho que é a maior introdução que temos até hoje. É maior. Normalmente são muito pequeninas, mas eu não consegui selecionar de tudo aquilo que fui estudar, não consegui selecionar só poucas coisas. Portanto, vou ler a introdução toda. Sancha Trindade. Queria seguir os passos da sua família, que sempre se dedicou às antiguidades e aos livros antigos, e por isso estudou peritagem de arte, para depois ir fazer um curso na Sotheby's, na Christie's, em Londres. Sancha, se eu disser alguma coisa errada, diz-me. Este era o seu sonho e o seu plano. Era, primeiro. Mas percebeu que uma das suas maiores valências era a criatividade. Abriu a sua primeira empresa aos 25 anos, que vendeu mais tarde aos representantes de Moleskine Portugal. Tirou muitos cursos a seguir à licenciatura base, entre os quais uma especialização em jornalismo no Senjor. Bem, é assim, os cursos são imensos, depois quiserem conhecer a Sancha, Google it, que é para não estar aqui a dizer isto. Achou que a conhecida plataforma A Cidade na Ponta dos Dedos, que chegou a ser um programa de televisão, não tinha mais por onde crescer, e criou a master brand Sancha.co. Define-se como empreendedora acima de tudo, mas assumiu com leveza o curadora. Porque todas as escolhas respeitam muito o património, todas as suas escolhas respeitam muito o património e o ADN nacional de Portugal enquanto instituição. E como diz um dos seus poetas preferidos, está tudo por acontecer. Ah, uau, começa logo com o Alberto, claro, um dos meus poetas favoritos. Pronto, foi pensado. Feita a introdução enorme, não sei mesmo por onde é que vamos começar com este furacão de mulher que temos aqui à frente. Isso é tua intimidada. Mesmo, não é? Não é? Que Pela incrível. parte bem, eu acho um amor considerares-me especial, mas se calhar começar por explicar porque é que disseste que havia uma especialidade aqui. Pronto, é assim, nós neste podcast, como vocês sabem, nós temos trazido pessoas e mulheres sem medo que admiramos, mas acima de tudo mulheres amigas. Porque queremos provar que a amizade entre mulheres é possível e pode ser verdadeira. E queremos provar que essa amizade também pode ter elogios, admiração entre nós. E, portanto, eu e a Sara temos escolhido a dedo as convidadas que temos aqui. Há pessoas que conhecemos melhor, outras que conhecemos pior e outras que são muito amigas. E tu, e para quem não sabe e que nos está a ver e a ouvir, és minha amiga desde que idade? 12, 13? Sim, por aí. Por aí. Eu e a Sancha conhecemos de infância, não é? Do nosso paraíso meu, que a Sancha também é dela, mas ainda deixou durante um tempo, mas vai voltar a lá ir. Foi viajar pelo mundo. Mas há de voltar para trás. à nossa base, que é São Martinho do Porto. Pronto. E uma estupidez, e posso dizer mesmo uma estupidez de crianças, afastou-nos até hoje. Sim, formatos de vida diferentes, em tempos diferentes. Mas eu acho que as essências voltam-se sempre a encontrar, portanto, não há sempre chegamos onde nos esperam, como dizia o Saramago. E às vezes é preciso dar uma volta ao mundo gigantesca para se chegar. Sim, mas eu acho que o nosso exemplo pode também aqui inspirar muita gente, que é um disparate por confusões e fofocas de amigos, amizades se perderem, não é? Uhum. E eu acho que a nossa não se perdeu. Porque eu também tenho que confessar aqui uma coisa que é, nós deixámos-nos falar efetivamente, não sei que idade é que tínhamos, 18, sim. Qualquer coisa, tu deixaste de ir para São Martinho, também foi ali uma série de coisas que também fizeram com que não voltássemos a falar nem a estar juntas. E depois há um dia que eu recebo uma carta em casa. Uma carta em casa que a Sancha arranjou a morada da minha avó, porque a Sancha conhece a minha família toda, não é? E escreveu uma carta para a morada da minha avó e a minha avó entregou-me essa carta. Isto vai ser uma desgraça, este podcast, que isto já nos vai emocionar, porque as nossas mães já cá não estão, não é? Pronto, e eu quando a minha avó me dá a carta e eu leio Sancha e escreveste para mim, não é? Portanto, quando a minha mãe foi para o céu, a Sancha arranjou a maneira de arranjar a morada de casa da minha avó, escrever uma carta espetacular e eu a partir desse dia pensei mesmo, com as emoções que tu sabes o que é que são, não é? Completamente baralhadas, e pensei, que estupidez, porque é que há pessoas que nos conhecem e que deviam estar ao pé de nós nestas alturas, não é? Mas aquela carta para mim, naquele momento foi tudo, sabes? Foi tudo, porque nestes momentos não se diz nada, e que tu, que também a tua mãe já cá não está, sabes disto que eu estou a dizer, que é, por mais coisas que nos digam,
nada é aquilo que nós queremos ouvir, não é? Nós queremos ouvir, olha, isto foi tudo um pesadelo e amanhã acordas e a tua mãe está cá outra vez. Eu por acaso sei o que dizer quando acontece aos outros, porque já estive e já perdi os dois, portanto só se passa a ser adulto quando se é órfão, quando se perde os dois pais. Mesmo que tenhas 70 anos e perdes os dois pais, é aí que passas a ser adulto. Para mim sempre foi muito fácil falar com os sentimentos, Marta, tu sabes, e seria impensável. Eu adorava a tua mãe, como eu sei que tu adoravas a minha. Eram duas peças icónicas da deambulação aquática e atlântica daquela baía, onde temos tantas memórias e coisas únicas, e o exemplo disto foi um episódio que eu te contei este fim de semana, no casamento do Germano de Sousa. Encontraram um amigo desse nosso grupo e parece que foi ontem que estivemos todos juntos, por isso. Mas não sabia que tinha tido tanto impacto e fico surpresa sempre com a capacidade de amar e de podermos fazer a diferença. Não, mas é que tu nesse dia provaste aquilo que nós provamos aqui neste podcast, que há uma preocupação e não deixas passar, és atenta e percebeste que eu precisava de uma palavra naquele momento, não é? E deste ao trabalho de escrever uma carta independentemente de nos falarmos há anos. E isso só mulheres, era aquilo que nós falávamos antes de começarmos o episódio, só mulheres com... Só mulheres de coração aberto, não é? É de uma generosidade. Eu estou-vos a ouvir, não é? E isto vai ser mesmo especial hoje, não é? Porque isto é uma amizade perdida que foi recuperada. E eu acho que das maiores, as coisas mais incríveis são o poder dos reencontros, não é? E isto que está-se aqui... São recomeços. São recomeços, porque sabes que eu acho que a distância às vezes não representa muito na linha temporal da vida. Às vezes há pessoas que saem e que entram na nossa vida para nos mostrar um caminho, mas quando tu tens muitas memórias muito ricas, como é o caso de eu e a Marta, que no fundo crescemos juntas. Acho que aqui houve também um desfasar, porque a Marta se cá cresceu um bocadinho mais depressa do que eu. É o que é, não olho para o passado nunca com... Não. E a verdade é que encontrámos-nos hoje e parecia que não tinham passado os 20 e tal anos. Não, que nós estávamos um bocadinho... temos falado, não é? E aquela coisa, como é que vai ser o nosso reencontro e como é que... E eu pensava, como é que ela estará? Só ver nas redes sociais e não sei o quê, graças a Deus temos isso para nos podermos ir acompanhando. Sim, nos podemos ver, não é? Quando mas nós é diferente. Não temos as pessoas já no nosso convívio. Porque não ter as pessoas no nosso convívio não quer dizer que elas não estejam cá. Mas e quando a Sancha começou a aparecer, porque tu começaste a ser conhecida de repente, e eu era tua espectadora, e eu lembro-me de dizer ao Filipe, exatamente, e eu assim, olha que... E estava a torcer por ti, mesmo nós não estando... Sim, da mesma maneira que eu vos enviei um elogio, porque é raro ver mulheres em Portugal com esta maturidade e com esta vontade em elogiar e estar mesmo estares aqui a expor esta nossa história, que é só nossa, é de uma abertura enorme e não há que construir muros sobre estas coisas que às vezes acontecem a toda a humanidade, não é só a nós. Todos já passámos por um momento destes. Por isso, exatamente. Não é? E falar do perdão, da gestão do conflito com esta naturalidade é essencial, porque muitas das vezes, e vocês que passaram por esse episódio e na altura, e eu também tive uma amiga assim, e ela sabe quem é, e quando nos voltámos a encontrar foi de um amor uma pela outra exatamente igual, mas às vezes a aprendizagem, e é bom falarmos disto aqui também, porque este é um espaço para falarmos nisso, que é o conflito, não é? Porque muitas vezes o rumor e a gestão de conflito não vem das duas pessoas, vem de fora. Exatamente. E conseguir fazer a bolha de muitas vezes a mágoa... Foi o caso, certeza. Porque muitas vezes a mágoa não te deixa chamar a pessoa para confrontá-la. Porque quando isso acontece... E isto é um apelo eu acho que a vida encarrega-se de fazer as suas revelações e mostrar a verdade e o que é que aconteceu. Mas eu também acho que a vida encarrega-nos, mas também a vida, hoje em dia, nós temos que parar de facto para olhar para quem já passou pelas coisas. E quem nos está a ouvir, que deve ter uma situação destas, semelhante, uma amiga perdida, mas que está no coração, o falta de dar uma desculpa, falta de pedir perdão a alguém, não é? Porque é tão libertador depois, já passou. O perdão é assim o maior dom da vida.
Mas nem chegou a haver perdão, porque houve Agora um assumir não? da imaturidade da altura. Não, eu acho que nós fomos consequência do que é a adolescência, que não é fácil, não é? Sim, do que é termos um grupo de amigos muito unido na altura, em que passávamos férias de Natal, férias da Páscoa, íamos para São Martinho todos, não é? Sim. E filmávamos uns aos outros e fazíamos jogos na casa da Sancha em São Martinho, que é espetacular, e que me traz muitas boas Nunca mais recordações. vai conseguir, a verdade é essa. Pronto, e isso é outra das coisas que eu gostava, porque assim... Bem, então Nunca vamos já marcar vamos esse informar encontro. os Não, audiência. eu nunca nunca mais. tenho que ir para mediar isto, pode Eu acontecer alguma troquei coisa, os por isso Açores. eu vou. Eu troquei São Martinho pelos Açores, a verdade é esta. Acho que foi isto que aconteceu. Porque... Não, eu acho que São Martinho tem um peso muito grande para ti. Também. E Porque... tu estás com medo de lá voltar. Não, sempre que eu volto não corre bem. Porque não Porque ainda não estás preparada para mas ir. não sei, Marta, acho que São Martinho está tão longe, é uma coisa que eu defendo tanto, a parte do património, e São Martinho estragou-se tanto ao longo das décadas. E depois, São Martinho era a minha mãe, e então eu vou Mas lá. por isso mesmo. Pois, talvez. A tua mãe está lá também, vai adorar que tu Tens que te continues. juntar ao grupo, porque já são para aí 4 ou 5 amigos a dizerem isto. Mas eu disse-te isso, que é, eu depois da minha mãe morrer, eu também, foi o ano que fui para São Martinho, foi das coisas mais difíceis. E sabes que não é por nós, é pelas pessoas todas que estão em São Martinho e que conheciam a minha mãe, não é? Claro, Portanto, sim. as pessoas vão ter contigo, e não é por mal, mas não há um dia que tu não te lembres, porque as pessoas vão e dizem, e a sua mãe, não sei o quê. Isso vai-te custar todos os dias, mas vai-te custar hoje e vai-te custar daqui a 20 anos. Mas isso no próprio bairro onde eu moro é igual, portanto não é preciso ir a São Martinho. Mas... E sabes que eu sinto mais a falta quando estou com pessoas que a conheciam. Claro, é muito claro. giro. Mas e para quem nos está a ouvir e que já passou pelo que nós passamos, o pior é mesmo isso, são os momentos que seguem, e é tu ouvires as pessoas a dizer que é bom, por um lado, dizer que gostavam muito do teu pai e da tua mãe, mas que por outro... são ali, tu tens que gerir tudo isso, não é? Que é ótimo, porque são pessoas que marcaram. Mas sabes que eu alivio sempre as pessoas com quem eu falo, e tu, quando a pessoa morre, é uma avalanche de mensagens. Há uma que me enervou imenso, que era força, mas eu vou para o ginásio pegar halteres. Eu só dizia, eu por acaso tive uma morte muito bonita da minha mãe, e foi uma morte muito consciente. Normalmente as pessoas preparam as vindas dos bebés, e eu preparei a morte da minha mãe. Tiveste tempo para isso? Muito com a ajuda do Diogo, amigo comum que tu conheces. O Diogo Líbano Montório, ele dizia muito meu amigo, e mantivemos-nos sempre muito próximos, e ele, mesmo antes da morte da minha mãe, disse-me uma coisa muito bonita, que era que os antigos cristãos tinham sempre nas lápides dia do nascimento, no dia em que morriam na terra, e aquilo marcou-me imenso. Aliás, falei nisso no discurso que fiz sobre a minha mãe, e achei muito, muito forte esse momento, porque eu tenho uma dimensão da vida muito macro, ou seja, eu acho de uma arrogância enorme nós, seres humanos, acharmos que a vida é esta viagem egóica que nós andamos cá todos a fazer. E no outro dia até ouvi num podcast uma frase muito interessante, que era nós somos um espírito, é verdade, e vimos encarnar um corpo, também é verdade, e somos um espírito que vem encarnar e viver a humanidade, e a humanidade é muito difícil de viver, não é? Muito difícil, para mim é difícil, eu sinto muito mais espírito do que corpo, e sempre foi muito difícil, daí ter o meu lado misantropo, e a Marta com certeza lembra-se que eu tinha um lado mais poético, mais aluado, de contemplação, e vem muito daí, mas a verdade é que é muito basilar esta imagem da vida. Eu, se morrer com a idade da minha mãe, nem vou fazer as tuas contas, Marta, mas eu, se morrer com a idade da minha mãe, tenho mais 20 verões. E é assustador, e nós preocupamos-nos com tanta coisa, e perdemos tanto tempo com coisas que não interessam nem ao menino Jesus, isto até fica bem aqui esta frase, que é, nós somos uma migalha ínfima na temporalidade do tempo, a passar aqui, se correr bem, que é 80 anos, 90 anos. Certo. Chega a ser ridículo, não é? As coisas... Tu na última mensagem que me deixaste, disseste uma frase que eu depois reforcei, que é: estar vivo é de uma grandiosidade. É de uma grandiosidade enorme. Que ninguém tem a noção. E como cristã que também és, é a procura desta vida eterna, não é? É a vida eterna. Eu acho que esse sossego de quem acredita
na vida eterna, faz-te ver esta vida, este bocadinho da tua vida aqui, de uma forma completamente diferente da maior parte das pessoas que ia ver com esta dureza, não é? Tu também não deves ter medo da morte, Sara, imagino. Eu tenho zero. Eu tenho zero medo da morte. Daí também fazer as coisas radicais todas que faço. Zero, não tenho mesmo medo zero. de morrer. E se morrer a fazê-las, morri feliz. Claro. Eu tenho Não- medo de perder tenho medo que as pessoas que eu gosto morram. Eu não com a certeza que as vou encontrar, mas tenho medo da saudade. Claro. A saudade é uma coisa que custa muito a saudade, não é? Somos muito pessoas, custa-me a perca da pessoa. E a saudade é assim das coisas que mais me toca. Mas penso sempre nisso. Agora estava a ver que acho porque Ainda tens os pais, Sara? eu tenho a sorte de ter os meus pais. Tive um susto imenso com a minha mãe há 2 anos. Que foi na tua vida tens momentos de verdade, não é? Foi um momento transformador e de verdade, que tu olhas e que tu vês efetivamente o que é que faz sentido. Mas tinha a minha outra mãe, não é? Tinha a nossa mãe, a minha mãe, a tua mãe, a nossa mãe. tinha a Nossa Senhora ali a olhar por nós, mas foi um momento onde eu trabalho 15 horas por dia, não saí, acho que não saí do Hospital da Luz durante muitos dias. Sim, eu acho que se abandona tudo. Abandonas tudo. Fiz paliativos em casa e Abandonas tudo. foi de um privilégio enorme e não trocava nada. Na altura até acabei com o meu namorado à altura e tudo. Pensei, tenho mais 4 meses. Não vou perder, não vou dividir o meu tempo. Vou ter que me dedicar à minha mãe. E na altura o médico da Fundação Champalimau, o Dr. Nuno Gil, que foi a pessoa mais extraordinária que eu alguma vez vi num processo de cancro, não só pelo que eu vivi e senti, por o que ele me deu, mas por o que ouvia. Os meus amigos tinham passado pela mesma viagem. E ele dizia o que a Sancha está a fazer e os seus irmãos de fazer um acompanhamento em casa não é uma coisa muito óbvia. E eu ficava espantada, como não? E fazia-me imensa confusão. Também para quem podia, e eu podia fazê-lo. Foi duríssimo. Tive 8 meses seguidos em que só saía 2 vezes de casa por mês. Deixei de ir a ginásios, deixei de fazer tudo. Ia gravar, maquiava-me, depois ia falar com o Zé Vilés e com os outros e dizer que estava tudo bem, mas estas âncoras também nos ajudam a manter a face, Claro não é? que sim. E eu acho que foi uma viagem muito bonita e eu tenho uma experiência de morte muito bonita. Porquê? Porque a minha mãe era uma pessoa muito especial, a Marta conheceu, era uma pessoa muito espiritual, mas acima de tudo, especial não é que fosse melhor que ninguém, era uma pessoa que rendia-se muito facilmente às vicissitudes e à realidade da vida e estava sempre à altura daquilo que lhe acontecia, que eu acho que é o saber viver bem, não é? Estarmos muito à altura daquilo que nos vai acontecendo. Às vezes a onda está lá em cima, outras vezes estamos debaixo do vagalhão da onda dos Chagados. É uma montanha russa. Às vezes. Para quem não sabe, a Praia dos Chagados é ao lado da Nazaré, onde nós fazíamos umas carreirinhas e a onda vinha por cima, nós, enfim, inconsciências de 15 anos. Mas o facto da minha mãe viver essa morte de uma maneira tão bonita dá-te uma imensa paz. Houve uma altura que foi difícil, em que o meu irmão Bernardo teve que se virar para mim e teve que dizer: Sancha, vais ter que deixar ir. A mãe só está à espera que tu estejas mais preparada, porque és a pessoa que está aqui mesmo na linha da frente. E eu aí percebi, o meu irmão tem muito este requinte, como o meu pai tinha, também conheceste o meu pai, de falar muito pelo silêncio e depois de aceitar. Mas a visão que eu tenho da morte é em paz, é uma experiência muito bonita, é uma viagem e é o que temos todos de mais certo. Portanto, não vale a pena darmos voltas ao planeta, bater o pé, porque não é o que temos todos de mais certo. Portanto, mais vale ver isso como uma valência da nossa própria vida e que isso nos faça apreciar a tal vida com grandiosidade, como eu partilhei espontaneamente contigo numa mensagem. Sim. Porque são mesmo... Sim, mas nós falávamos disso precisamente e eu e a Sara falamos muito, que é aquilo que estávamos a falar há bocadinho de porque é que as pessoas não conseguem ser verdadeiras e porque é que vivem todas sempre com o que é suposto, porque é que são raras as pessoas que dizem na cara aquilo que estávamos a dizer doa a quem doer, não é? Porque é que isso acontece? Olha, o meu sentido de amizade é para evoluir. Já falámos aqui de uma pessoa, a Verónica, ela depois vai ouvir o podcast, vai adorar saber. Sim. Eu tenho muito poucos amigos que me desinstalem.
A Verónica é a nossa amiga que mais nos desinstala, nos transforma e nos faz crescer, não é? Mas é assustador. Mas, Sara, se fores ver todos esses amigos que têm essa ousadia, são os que permanecem. Exatamente. Porquê? Porque eles não têm medo de serem perdidos algures só por te dizerem a verdade. Eles estão lá para te ajudar a crescer e ajudar a evoluir. Eu não concebo nenhuma amizade, obviamente, isto vai ser um caso talvez chocante, eu vejo, normalmente ponho o meu leque de conhecimentos, amigos, conhecidos num espectro de cores. Eu sei perfeitamente o que é que as pessoas podem dar. Porquê? Porque o problema de eu me desiludir com as pessoas tem a ver expectativas com a que tu minha pões. expectativa. Claro, exatamente. Portanto, se eu achar que aquela pessoa está num amarelo, quando se cá tem que estar no fim do arco-íris, as pessoas são o que são, têm o que têm para dar e tu tens que ir saboreando o que a vida te dá. E eu acho que a Verónica é dessas ousadas que não tem medo que as pessoas fiquem chateadas por dizer as verdades. E eu acho que eu e a Marta... Porque ela vive, na verdade. Exatamente. E não tem medo das tema palavras. que temos falado Não tem imenso. Não tem medo das palavras. No último ano e meio, eu não sei, acho que nunca falei tanto de verdade. Que é viver na verdade. Mas Viver é na duro, verdade, porque há pessoas que duro. vão ficando pelo caminho, É isso, Sara. porque a verdade também é para ti. É muito difícil tu viveres tu na verdade, assumindo tu que se calhar é aquela verdade até nem te beneficia, não é? Que é, tu assumes a verdade, mas aquela verdade na prática até era melhor não teres dito aquela verdade. E tu assumires um pressuposto e um caminho de vida de verdade como método, sabendo que depois a felicidade é um fim. E não Olha, há nada Sara, mais mas já, que eu guerreiros. tenho esta fórmula muito É simples. para guerreiros. Eu prefiro uma verdade dura a uma mentira flácida. Não me venham cá. E é assim, sem dúvida nenhuma. eu tive o programa de televisão 4 anos e tal. Resolvi parar por uma questão de repensar a minha marca há 30 anos e perceber que a Cidade na Ponta dos Dedos era uma marca que não podia crescer internacionalmente e noutras áreas de negócio para as quais eu queria crescer, tendo sempre o património como charneira. Mas eu percebi perfeitamente quem é que rondava por tu estares com um holofote em cima. Sei perfeitamente quem são essas pessoas. Sei perfeitamente. Muitas foram uma desilusão, Tu mas sabes, o problema claro. foi meu que pus a expectativa de achar que eram realmente Mas lá pessoas está. presentes. É a expectativa. Mas eu não julgo. É o que é. Tens que saber aceitar e depois saber escolher. Eu não tenho muita gente de excelência na minha vida, assim mesmo no núcleo duro, não tenho muita. Mas a que tenho é muito boa. E isso basta. Agora, sou uma pessoa social, que gosta de me dar... Social, extrovertida. Muito, Apanha as pessoas na rua. divertida. Mas é verdade, eu apresentei-me à Sara no meio da Avenida Mas eu Liberdade. percebi depois pelo grupo de WhatsApp. Não, Eu assim, estas malucas. Não, as duas histéricas na Avenida Liberdade. Não, eu acho linda a quantidade de coisas que conseguiram Mas sabes o que é que falar. a Sara mostrou? Ao fim de um minuto estava-me a abrir um saquinho e a mostrar um livro antigo. Eu pensei, está tudo certo, isto está tudo certo. Era o Boto. Estava-lhe a mostrar um livro incrível. Não, Mas esse é giro. Sara, eu tenho que dizer isto, que disse há Sancho antes, que é impressionante, e nós dissemos isso, temos dito isto ao longo dos podcasts, que é como é que o universo, ou o que nós quisermos dizer, junta com pessoas que depois são muito parecidas e que têm os mesmos valores e querem ir pelo mesmo caminho. E a nós tem-nos acontecido imenso Não, isso. eu fui para casa com uma alegria. Mas isola, sabes? Vocês às vezes não sentem... Isola. O facto de dizer... Eu tenho muitas amigas até de longa data que não acompanham. Nem é bem isso. Também, sim, criticam, julgam muito e dizem que o meu problema é pensar muito. Ainda bem que eu penso muito, eu sou essa pessoa. E tenho um lado misantropo que é completamente feliz na sua solidão com os amigos silenciosos, que são os livros. Aliás, o Miguel Esteves Cardoso tem um vídeo que eu acho delicioso, eu já partilhei, em que ele diz: vocês ensinem as vossas crianças a lerem, porque se eles estiverem sozinhos num comboio, sem conhecerem ninguém, eles vão estar na maior. E é verdade, eu tenho muito esta relação muito forte comigo própria. E depois gosto de coabitar com pessoas que vivem com esse tipo de excelência na sua autorrelação. Faz-me um bocadinho confusão esta viagem, não diria bem viagem, esta era da utopia imagética que nós vivemos, não é? Do Instagram. Eu própria já postei às vezes coisas de trabalho e penso, estou um farrapo naquele dia, mas faz parte, mas eu nunca julgo quando a pessoa está a pôr uma imagem espetacular, que a pessoa pode não estar bem do outro lado, não tem essa... Agora... Isso agora passa o que tu queres passar, não é? Claro, És exatamente. tu que escolhes o que pões, não é?
E eu há 1 ano ou 2 para cá, com o confinamento, comecei a abrir um bocadinho mais o meu lado espiritual, e acho que fazia todo sentido, porque o meu caminho profissional também vai nessa direção. Houve muita gente que não percebeu porque é que eu quis parar com a marca e parar o programa, mas eu sentia... Realmente as pessoas associam-me à excelência da marca de Portugal, a divulgar tudo o que é na área de turismo, os restaurantes, as pessoas, os artistas. É incrível, é incrível. Eu vou deixar-me só de contar isto, que eu histérica, não é? Histérica. Agora fiz uma viagem recente com a Filipa Munhoz ao Brasil, São Paulo. Então estávamos as duas ao lado uma da outra e eu de repente, obviamente, eu sou daquelas pessoas que não liga de facto a televisão em casa, não uso televisão, não é? Porque o pouco tempo que estou em casa eu dedico aos meus livros, aliás... Entrar na minha casa é entrar numa livraria ou numa biblioteca, por isso utilizo obviamente o tempo do voo para ler, mas vinha à refeição e eu decidi, e de repente vejo-te com a cidade na ponta dos dedos. Ainda está no programa. Mas histérica, não é? Sim, ainda estão lá a sentir tal programa. Há muitos clientes que vêm ter comigo à conta disso. Incrível. E eu, Filipa, histérica, qual era o programa? Era uma série, eram o quê? 30? Era uma série toda. Eles traduziram tudo, sim. Então, que era para o estímulo de Portugal e do que era Portugal. Sim. E só para te dizer, o meu esterismo, a Filipa quase que saltou da outra cara. Tu estavas lá. E eu pensei assim, que bom, não é? Isso estás a dizer, que o projeto pode ter acabado, passado 4 anos, mas a obra feita... Está lá. Não, isso está lá. É uma coisa incrível, não é? Como é que tu sentes isso? Sentisse isso? Sinto a obra feita. Grandes administradores dos grandes grupos sempre de mídia até dizem que eu na altura fui pioneira. Eu nunca tinha pensado nisso, confesso. Mas de facto, antes das NITs, das time-outs, dizem-me que eu fui pioneira e comecei a falar da cidade com um amor imenso. A minha amiga Ana, que é a grande defensora dessa imagem, que dizia que me via a deambular pelas ruas do Chiado e sempre a defender o melhor da cidade e da excelência, porque as pessoas esquecem-se que Portugal não era visto com este lado tão sexy e tão dourado há 10 anos ou há 12 anos. Sim. Nós éramos o canto da Europa, eu sempre vi Portugal como a entrada e não o canto, e não ver Portugal lá fora que era bom. Eu via-se muito esta frase, lá fora que era bom. Aliás, houve uma fase até que maluca, como eu nestas coisas, da Isabel Saldanha, que eu pus lá, Isabel, vamos fazer umas fotografias à Fonte do Rossio, e eu fui mergulhar para a Fonte do Rossio, na altura até foi bastante criticada, para o lado que eu durmo melhor, mas aquilo na altura era um manifesto. As fotografias, eu gosto imenso das fotografias, a Isabel também, e as fotografias mostraram o amor que eu tinha à cidade, e aquilo era um manifesto. Lisboa não era amada pelo mundo como é hoje em dia, e por isso dizem que eu fui pioneira e fico muito grata por muita gente me dizer isto. Agora, o que eu senti, Sara, respondendo no alinhamento do que estavas a falar, eu senti que não podia crescer mais e que qual era o caminho, sendo que chegamos aqui a uma fase da nossa vida que temos que pôr o nosso propósito de vida também na parte profissional. Eu acho que era profissional no que fazia, as pessoas gostavam muito, tinha muitas palmas e sou muito grata por aquela fase de vida. Mas eu já estava instalada e eu sou uma desinstaladora, como uma coisa que eu e a Marta, que a Verónica também, e tu serás certamente. Eu gosto de desinstalar o outro porque eu autodesinstalo-me constantemente. Por isso, já está. Estou aqui na cadeira. É horrível. É horrível. Estou aqui na cadeira. Estou aqui na cadeira, já estou confortável. Tenho aqui o meu ganha-pão e agora? Está bem, mas se eu puder ganhar 10 vezes mais e poder usar parte desse dinheiro para ajudar pessoas necessitadas, isso é uma coisa que me desinstala constantemente. É como é que eu vou usar o meu talento de maneira. Mas sentes este espírito de missão? Sinto, porque o meu pai também o tinha. O meu pai era uma pessoa muito particular, que descobriu o primeiro livro impresso em Portugal, portanto havia todo o legado da cultura e do respeito ao património e aos livros, mas depois o meu pai dedicou parte da vida dele a ser provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, que me deu o nome. Eu chamo Sancha porque o meu pai juntou a biblioteca dos livros de cerca de 800 livros da Ordem de Cister, e o fundador da Ordem é o meu irmão Bernardo, portanto ficou Bernardo, e as santas da Ordem é Mafalda, que era a minha mãe, eu fiquei Sancha, era suposto eu ter uma filha Teresa, e o que aconteceu foi sentir que o meu pai, no seu silêncio, e sendo uma pessoa austera, porque também o era,
passou-me muito subtilmente essa missão de ajudar. E o meu pai tinha um carinho muito grande que nós as duas também temos. Esta parte eu ainda não falei muito com a Marta, porque ainda não houve tempo. Mas os idosos, normalmente as pessoas são mais de bebés. Eu vou muito mais para os idosos. Também. Os idosos para mim são a sabedoria. Para mim há duas causas que me interessam muito, e daí também gostar muito do que a Catarina Furtado faz e usa a notoriedade dela. É brilhante o que ela faz, que são idosos e são mulheres sem voz. São as duas causas que me movem mais. Tu já lá estás, eu ainda não sei a minha fórmula, estou a trabalhar para ela. Junta-te. Claro. Estou a garantir, Ser incrível. poderemos Pois falar era. sobre isso, estou a garantir que continuo a ser feliz no que faço, mas senti que só restaurantes, hotelaria, restauração era pouco para mim, para aquilo que eu trago dentro e que posso vir a partilhar com... Também no alinhamento de comunicar, porque acho que é um talento que é óbvio, mas de haver um amor ao património e que isso gere proveitos de maneira a eu poder contribuir para a comunidade, que é uma coisa que me aflige imenso. Aflige-me, não é eu aqui na minha vida boa, aqui a pavilhonar-me na Avenida da Liberdade, com os meus privilégios, porque nós pertencemos a uma fatia muito pequena da humanidade do mundo que tem coisas básicas, como ter um telemóvel ou água, estamos a falar de água. E nós às vezes não paramos para pensar nisto, é uma coisa que me aflige imenso. Portanto, tenho essa responsabilidade, sei que ainda não cheguei lá, mas sempre chegamos onde nos esperam, não é? Volta aqui outra vez o Saramago e o que interessa é não parar. Mas comecei a sentir um vazio e muita gente não percebeu isso, porque é que eu larguei a cidade, mas eu acredito sempre que na vida, e isto é uma fórmula de vida para toda a gente também que nos esteja a ouvir, quando o elástico vai para trás e perdemos coisas, é para ganhar balanço, para voarmos muito mais longe. Muito mais longe, a todos os níveis, seja perder pessoas que já não fazem parte da nossa vida, seja em trabalhos que por alguma razão perdemos, tudo depois tem um encaixe perfeito. Eu acredito muito nisso, também porque sou uma pessoa de fé e faço a minha parte. Eu acho que o queixar sem fazer a nossa parte não é a fórmula possível na vida. É um perigo. A vitimização é um perigo. Porque é uma coisa altamente bloqueadora, é uma coisa altamente confortável, não é? Porque tu vitimizas e isto aconteceu-me e isto fizeram e porquê que eu? E é confortável porque tu assumes que a culpa é de outro alguém, muitas vezes nem sabes de quem, mas é do outro alguém. E às tantas entras num ciclo vicioso e só te queixas, não é? Mas eu acho que todo o ser humano passa por aí. Eu também já lá passei alguns na minha vida. Sim, faz parte do mas movimento. hoje em dia... Mas tu tens que treinar isso. E tu tens de treinar como tu estudas, como tu treinas. Eu falo imenso disso, do físico. Tu vais ao ginásio, treina também a tua cabeça para que isso não te aconteça. Não entres num clima de pessimismo, não é? Mas, Sara, é preciso coragem. É preciso coragem para tu seres... tu és co-criador da tua vida e tu tens que ser responsável. Quando nos acontecem as maiores barbáries, nós somos responsáveis por ter traído a pessoa X ou Y. Exatamente. E olha, as pessoas que me pior fizeram mal na minha vida foram os meus maiores mestres. Desejo-lhes o melhor do mundo. Não foram muitas, felizmente. Mas calhar são as pessoas que te ajudaram a chegar onde estamos, não é? Eu acho que tu ficas tão vulnerável e tão em carne viva que tu próprio pões-te em causa. Sim. E as pessoas mais fascinantes, vejam isto nas histórias das vossas vidas, as pessoas mais fascinantes que eu conheço no meu leque de conhecidos e amigos são as pessoas que mais sofreram. Sim. Exatamente. Porque a força da reconstrução, há uma força da reconstrução que é inexplicável, que tu estás desconstruída em determinada altura, e todos passámos por isso na nossa vida. Em determinada altura há uma desconstrução tal que tens que reaprender a viver, não é? Tens que te montar. Não tens hipótese. Não tens outra hipótese. Não tens hipótese. Quando tu não tens hipótese. Ou é. Ou é. Há uma frase também que me acompanhou muito no meu percurso profissional e que também se aplica à vida privada, que é do Alexandre O'Neill, que eu adoro, que é: a ti, português saudosista, que vives da miséria de uma noite gerada por um dia igual. E eu, quando estou ali no lodo, pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair daqui, nem que seja a voar. Mas a pessoa tem que isto é uma força e uma coragem. É preciso coragem para não seres vítima. Porque isso implica o mais fácil, não é? Que tu assumas a tua culpa e que tu assumas que és parte. E agora, criadora daquilo. Tu só deixas entrar as pessoas na tua vida porque tu queres. E porque tu permites. Porque permitiste dar-lhes essa... Mas que as pessoas lá em casa vão pensar, está bem, é preciso ter coragem, é preciso, e até se cá estão a passar por processos de vitimização.
como é que eu saio disto, não é? Eu acho que uma das coisas, eu diria que era a regra número 1, é ver quem é que tu tens à tua volta. Porque muitas das vezes tu tens pessoas tóxicas à tua volta que não te deixam sair. Falávamos nisso. As pessoas que tens à tua volta são essenciais, que não te deixam sair desse processo. E tu tens que estar atento àquela pessoa que vem ter contigo para te dar bem, dar amor, dar coisas boas, ou para aquela que, mesmo passando a mão da cabeça, está-te a intoxicar. E tu estás vem a sugar, ter, vem sugar a sugar luz. energia. as puxadas de energia, não é? Sim. E esse é o primeiro passo, que é onde é que eu estou, com quem é que eu estou e quais são as pessoas que de facto... E com quem é que eu quero estar Sim. à minha volta, Sim, não é? isso é... Mas isso isso Mas também afina, Sara, isto afina, mas depois tens o creme de la creme. Afina. Mas a filtragem é essencial. Sim. A filtragem é essencial. É tu saberes exatamente quem são as tuas pessoas. Mas é preciso não ter medo. Para teres E é preciso essa não ter atitude medo na de ficar vida. sozinha se for preciso. Ai, mas isso porque há muita é- gente acomodada que prefere. Eu trato a solidão por tu, aliás. Nós falamos muito sobre o medo isso, de estar não é? sozinha é uma coisa que hoje estava numa reunião que até disse isto, um bocadinho desconceitualizada à Sara, não é? Porque depois saem estas coisas, que é o estar sozinha. O estar sozinha é pensar que eu não quero aquele lugar ocupado, porque senão ele vai estar ocupado pela pessoa errada. Ele tem que estar vazio, porque se ele não estiver vazio... Não, e aqui ninguém está em saldos. Exato, se eu Nem não tiver, profissionalmente, se eu não tiver nem vazio, tu não vais pessoalmente. ver a certa, tu não podes contentar. Não é estar sozinha, é estar à espera. Claro que há opções de processos na nossa vida que não há melhor companhia do que nós próprios, mas se tu de facto o estar sozinha num negócio, o estar sozinha numa relação, não ocupar o lugar vazio com a pessoa errada, porque depois não vais ver a certa. Está tudo Não, por e não tens a acontecer. oportunidade para... Já dizia o Alberto, não, mas isso é uma coisa que eu me orgulho muito do que fui construindo, duro, porque eu digo as verdades na cara e depois as pessoas, já falámos disto, as pessoas não lidam bem, mas é muito importante tu todos os dias deitares-te à noite e sentires na tua mais profunda entranha interior, espiritual, que é, eu não estou em nada errado. E não há aqui nada de dependências, porque o que tem que ser, mesmo nas relações profissionais e relações pessoais, nós temos uma responsabilidade de melhorar a vida do outro. É uma coisa que eu senti logo imenso, que as mulheres aqui elogiam-se imenso. Eu tenho uma lista de coisas, já estou aqui a revelar imenso, ponho tiquês mentais no fim do dia, e há uma que é elogiar o desconhecido. Seja a senhora, normalmente é mulheres, também já elogiei homens, mas seja a senhora da caixa do supermercado, seja o senhor do Uber, seja... É importantíssimo para mim que a minha existência melhore o dia de alguém. São coisas muito subtis. Às vezes as pessoas até ficam assim a olhar para nós. Eu tenho uma tendência para os idosos, quando os vejo na rua... É incrível estar-te a ver falar e ter sentido isso na pele. E isso é que é incrível, porque eu acho que a boca é como um Excel, não é? Desculpem, o Excel cabe tudo, não é? Nós na nossa boca, por isso é que é os rumores, por isso é Claro. que é, nós na nossa boca, eu agora Sai. digo tudo. E o Excel é a mesma coisa, não é? No Excel nós somos todos milionários. E ver-te a falar, e eu ter sido prova disso, não é? Porque isto é verdade. A Sanja veio ter comigo no meio da rua e elogiou-me. Eu pensei, é Sara. Elogiou-me, que eu cheguei ao carro e pensei assim, uau, chapô, do género, que exemplo. Mas eu lembro... ela, Mas é que tu sempre foste eu assim. vim felicíssima Como a para lata de casa. Ela sempre foi assim, Olha, não é de naquele- agora. Olha, não... naquele dia estava mesmo a precisar, sabes? Pois, estás a Foi. ver. Estava Olha. mesmo a precisar, estava... Mas tu já ias de costas lá ao fundo e eu ainda chamei e pensei, vai olhar, senão eu vou lá atrás. Claro, não. E eu como sempre olhei e dei-te um mega abraço ali. Isso não foi. parecia... E que bom, não é? E que bom, porque isso de facto, eu vou dizer, isso também mudou o meu dia. Claro. E às vezes nós até não dizemos isso às pessoas que nós achamos. Pronto, vou voltar a dizer. Olha, é uma aqui. coisa que eu me orgulho com os meus pais. Os meus pais tiveram essa beleza, mais a minha mãe até. Não ficou nada por dizer. Pois, eu tenho imenso medo disso, sim. Não ficou nada por E dizer. tu achas, eu acho que isto também é uma coisa boa para te perguntar a ti, que é, tu achas que lhes deste o tempo todo, ou não lhes deste, tenho muito medo disso com os meus pais, que há bocado estavam a falar com os meus pais, porque Isto é uma pergunta difícil. É muito Lima. difícil, é. tu sentes isso. É o Marta, é que Desculpa. nós... Não, é que nós sem falar... Não sinto nada. Deste. Não, eu estava casada fora de Portugal e o meu pai ficou doente. A minha mãe estava sozinha com o meu pai e senti que estava a perder coisas. Eu estava...
E atenção que eu casei com uma pessoa fascinante que tinha milhões de qualidades. Um dia, se ganhar um prémio, algumas das minhas dedicatórias vão para essa pessoa, porque eu não me arrependo de nada do que fiz na vida. Claro. Nada. Profissional e pessoal. Mas senti que era para voltar e voltei a tempo. E passado 2 anos do meu pai ter morrido, a minha mãe ficou doente. E pude estar a 100%. E isso é de um privilégio. A minha mãe era uma pessoa muito bonita, espiritualmente. Toda a gente a adorava. Toda a gente, que ela ainda para mais era de parar o trânsito, mas mais do que isso, ela era uma pessoa genuinamente bonita por dentro. Ela teve coisas muito específicas na morte dela que me desmontaram completamente e pensar, é a minha mãe e eu tenho um orgulho gigante. Agora acho que a vida me deu essa oportunidade e esta parte também, acho que nunca falei disto a ninguém, mas o meu pai, quando eu nasci, estava num período conturbado da vida e teve que recomeçar do zero com a minha idade, com 4 filhos. E eu fiquei para trás. Nasci, a minha mãe até teve uma depressão pós-parto e eu fiquei com a minha avó, que é assim a minha guia, e eu adorava os meus pais, mas sempre senti um bocadinho essa barreira, porque todos os domingos via os meus irmãos a ir embora com os meus pais e eu ficava com a minha avó, que é espetacular. A minha avó era assim, o sorriso em pessoa. Tu lembras-te da minha avó Leta? Mas uma criança de 3 anos, e quem percebe, tão querida, está emocionada, quem percebe de vinculação e vai ler livros de psicologia, está aprovado que uma criança que é deixada para trás depois fica com alguma dificuldade relacional, ou cria um mundo muito seu, que foi por onde eu fui. E então criei um mundo, se calhar interiormente, muito erudito por todos os valores que o meu pai me passou, e muito esteta, porque eu acho que quer a beleza estética, quer a cultura, são as duas salvíficas para a nossa alma. E o meu pai tinha essa parte da cultura, a minha mãe tinha a beleza, era uma esteta incontornável, e essas duas coisas juntas foi eu adoro os pais que tive. Não venham falar em famílias perfeitas, porque eu sei que não há. Todas têm as suas disfuncionalidades, mas eles criaram esta mulher. Mesmo que sem estes 3 anos de colo deles, eu não teria sido a Sancha que sou hoje. Isso e esta mulher sem medo. A mulher sem medo e a mulher que não escolheu a vitimização, porque o discurso que tu podias estar a ter é: eu tive 3 anos sem o colo dos meus pais e isso marcou-me, e o teu discurso é: eu tive uns pais maravilhosos e tive uma avó incrível. Mas é um processo, Sara, tu tens que chegar lá, porque nem sempre sentes. Nós somos uns endiabrados adolescentes, não é? Estamos ali em informação. Sim. E eu sou a Marta Sabe e nós somos muito parecidas Mas nisso, chegaste, dizer não é? as verdades na cara. Eu tenho cartas da minha avó que descobri agora há pouco tempo, com uma pessoa que me pediu, perguntou-me, não tem nenhum registro da sua avó, eu lembrei-me que tinha umas cartas e fui ver as cartas, e as cartas todas dizem: eu tinha 7 anos e trocava cartas com a minha avó, coisa que consigo perdurar com os meus 8 sobrinhos que eu amo de paixão. E elas todas dizem: a Sancha é muito engraçada, diz as verdades todas na cara e não tem medo do que é que as pessoas possam achar. Isto é a minha avó a falar comigo aos 7 anos. Mas eu acho que também é preciso algum cuidado. Obviamente tens que saber se a pessoa consegue encaixar ou não. Mas eu não sei não ser verdadeira. Não sei não viver em verdade. E isso é um grande, não gosto da palavra talismã, mas é uma grande força da tua vida, é uma grande entidade, é uma grande presença, o viver em verdade, o viver... E nunca... É inteiro, não é? Inteiro. A Vera Machás falou nisto Falou. aqui. E eu uso inteiro. muito essa expressão É dela, inteiro. que é: Nós estares procuramos- quando estás e estás por inteiro. Nós procuramos a perfeição, mas ela não existe. Nós procuramos pessoas inteiras, não é? Mas o melhor que podes dar é estar por inteiro quando tu estás com alguém. E a Vera disse isso e eu concordo com ela plenamente, sabes? A Vera lá está, outra que diz as verdades na cara. Claro, É melhor fugir com ela. Claro, E diz claro. alegremente. Mas e, o e tu nem Tolentino dizes diz com uma e tu leveza. aceitas como se ela estivesse a dizer. Incrível. É. Mas ganha-se admiração, não é? Por essas mulheres. Estamos a Mas falar da Vera Machás. Vera Machás, que também já foi aqui entrevistada, podem ver um maravilhoso historial das mulheres sem medo. Mas o Tolentino diz isto: estamos tão pouco onde estamos, e é uma coisa que me enerva solenemente. Vou-vos dizer o que é, e confesso aqui, para quem tiver ouvidos que ouça, que é: eu convido as pessoas para virem jantar comigo, porque estou muito ligada à cidade, e eu daria tudo para não ter que fotografar nada, estou ali com aquelas pessoas. Pois as pessoas sacam no telefone, toca a disparar tudo, a mostrar que estão... O que é que interessa ao outro que eu estou num restaurante bom? O que é que interessa ao outro que eu estou num hotel bom? Não interessa nada. Eu quero é que ele vá e que possa ir. Muitas vezes
esta dicotomia que vivemos, desta imagética com a vida na sua realidade, acaba por formar uma frustração na audiência, em muita audiência que nos vê. E eu tenho imensa essa responsabilidade, eu cada vez apareço menos e tenho sempre aquela responsabilidade. Será que eu estou a modificar o dia de alguém? Mas vejo hoje em dia o telemóvel nas relações pessoais como um invasor. Telemóveis no quarto, telemóveis a toda a hora, nas refeições, o querer fotografar. Espera aí, mas eu trabalho em conteúdos. Eu vou fotografar o restaurante porque eu estou há 18 anos a falar dos restaurantes e do turismo. Tu não precisas de fazer isso. Exatamente. És advogado, ou és designer de interiores, ou és arquiteto. Não faças isso, não percas o teu tempo nisso. E ainda tenho alguma... Estamos todos a aprender, eu não sei qual é que vai ser o caminho das redes sociais, eu não sei o que é que vocês acham disso aqui com a Ofélia, grande apaixonadas por marcas. Uma empresa nesta área. Não, eu acho que as redes sociais são uma plataforma que as pessoas têm, em que podem dizer e criar o que quiserem, porque são e não dependem de mais ninguém, não é? Portanto, são plataformas próprias, em que tens o teu palco e o teu espaço, quem quiser segue, quem não quiser não segue. Acho que são importantíssimas, mas acho também que há muita gente que as usa de um modo que não deveria ser usado, não é? Porque as redes sociais podem ser um negócio como outro qualquer, porque são uma plataforma, porque são entretenimento hoje em dia. Também, sim. São entretenimento. Mas tem muito lixo. Tem, mas... Muita superficialidade, mas, com a qual eu não me identifico. identifico. Nas redes sociais eu acho que é uma coisa fair, que é ninguém é obrigado a seguir, nem ninguém é obrigado a usar. Não, claro. Portanto, quando tu não queres mais ver nada daquela pessoa, deixas de seguir. Quando a pessoa está desconfortável a estar a pôr coisas, conteúdos que põe, deixa-te pôr. Mas isso é como qualquer hoje em dia outra tenho slots de tempo para ir às redes. Porque tu começas em casa a fazer assim no dedo. Aliás, eu acho que a nossa parte frontal cerebral vai se modificar. É uma opção tua. Eu por acaso, eu tenho pensado imenso nisso, porque eu não tinha redes sociais, só tenho redes sociais há 3 anos. E agora tenho, uso e adoro. E passei a ter por causa de um prémio dos melhores gestores que disseram que eu não tinha redes sociais, que eu não tinha presença uma digital. visionária. Como não tenho presença digital? Não, eu acho que tem coisas muito boas também. Eu vou dizer, eu tenho descoberto nas redes sociais livros incríveis, restaurantes, por isso as pessoas forem restaurantes, sítios que mesmo países que eu conheço lindamente, que eu não tinha visto, e depois efeito de divulgação a nível empresarial é gigante. É gigante. Claro. É gigante. Tem um impacto gigante. Mas para também ter um impacto gigante, depois tu recebes feedback, como eu às vezes recebo. Atenção que eu não tenho haters. Só tive um homem que apareceu desnudo. Mas o Instagram implode aquilo na hora que nem dá para perceber. Mas não tenho nada disso. Mas imagina, por exemplo, eu tenho uma coisa gira que reparo, que até já fiz o teste várias vezes, que é quando meto alguma coisa de uma homilia de uma missa, ou de Nossa Senhora, ou não sei, que é como eu sou, portanto, quem me segue sabe que as coisas que eu ponho sou eu, não é? Perco seguidores. Ah, é? Por exemplo, aquilo de baixa. Sim. Pessoas que deixam de seguir. Sim. Por exemplo, tu começas qual é que foi o texto com mais likes? Foi o texto que eu fiz do Pedro Lima. Foi um texto que eu fiz do Pedro Lima, foi o meu post mais lido neste ano. Mas depois quando recebes o que mais me faz manter-me nas redes sociais, também já pensei nisso, porque tem muitas coisas contra, não é? Estás muito disposta, estás muito sujeita à crítica. É aquelas não são miúdas, são mulheres incríveis, mais pequeninas, como eu chamo, a darem testemunhos de que te ficas rendida. Foi por causa de si que eu abri o meu negócio. Exatamente. Que amor. Adorei este livro, não sei o que, continuo. Mas estás a ver, estás a cumprir o propósito. As redes sociais é uma incrível de inspiração. É inspiração. Agora depende de como tu usas, não é? Claro. Eu tenho imensas pessoas que me inspiram nas redes e tenho as que não me inspiram, não sei. Claro. Mas é como a televisão, tu gostas de um canal, vês, não gostas, mas eu sou como a Sara, eu tenho pouca televisão ligada e leio-me mais. A televisão sim. A televisão hoje em dia, para mim, eu costumo dizer isto, está muito emburrecida. Falamos muito sobre isto, nós as duas, não é? Está muito emburrecida no sentido
obviamente temos os outros canais, mas o nosso canal central da nossa população e da nossa população precisa Sara, de ter é estímulo intelectual. É embrutecedor de massas, podes dizê-lo sem medo. Embrutecedor não é é para só nós. cantorias nós, e dançarinos Mas e porquê é que não se põe massas. mas porquê é que não se põe a fasquia lá em cima? Pronto. É isto e é que me uma coisa irrita. que me assusta. Mas nos isso tem a nossos ver canais com... centrais. Olha, outra coisa que também nada é politicamente correto, e eu digo isto sem medo nenhum. A bitola de Portugal muitas vezes vai para a mediocridade. E mediocridade não é uma palavra tão forte como a sua fonética, mas é medíocre é abaixo da média. Não é... Porquê é que não se eleva? Porquê é que não... olha, tetos lindos com estuques. Há muito sentido medíocre. Pois não há plateia, não há audiência, Não, é de facto não aquilo há. que as pessoas veem. Mas continuamos a dizer uma que não há luta. plateia, que não há audiência, é aquilo que as pessoas veem, vamos continuar, como sempre, na mesma. Eu acho que tem que ser E muito no mais mesmo- diversificado no do mesmo- que é. No mesmo Sim. caminho. Não é? Dás Felizmente, escolha. há a salvação da RTP2 que tem não programas traz valor fabulosos. acrescentado, não me dá estímulo intelectual, não me acrescenta. Por isso opto por não... eu estou a falar, obviamente, depois tens que ir à procura, mas também o ir à procura... Tens coisas mais imediatas, não é? Mais à mão. Tens um livro, tens... Tem aquele tema, aquele estudo que eu quero fazer, não é? Há quem lê livros e há quem estuda livros. E para quem estuda é pegar naquele livro específico e estudá-lo. Rabiscá-lo, escrever, dar a nota ao lado. Há sempre um reencontro contigo próprio, porque tu reveste sempre, alguma parte de ti está sempre revista naquelas páginas de livro daquele autor. E é por isso é que ler é tão importante, porque muito importante. há um reconhecimento da tua própria alma e da tua própria identidade ali. E é por isso que um livro te fascina, ou um autor te fascina. Eu tenho muitos poetas, principalmente os poetas malditos, são pessoas que eu, quer dizer, são entidades que eu às vezes... Assim, eu sou mais jesuítica do que tu, já percebi que tens uma grande devoção à Nossa Senhora, sou mais jesuítica, mas... Sim, eu sou completamente mariana. Eu consigo às vezes pedir inspiração a escritores, e assim, Sim, uma coisa sim, fora sim. da caixa, olha, mas é o que é. Não, Mas é beleza, mas é aquilo que tu dizes, tu és uma pessoa que contempla, eu acho isso uma descrição incrível para ti. E quem é que é a Sancha de hoje em dia? Não vamos agora fugir. Pois sim, agora bora lá. Fugir aqui, Ficamos aqui durante também horas a acho. falar de tudo. Sancha de hoje em dia. Eu acho que a Sancha de hoje em dia, acho que sempre é a mesma Sancha de sempre. O que é que ainda te falta fazer? Só que é uma... Isso não vale, pôr o recio na betesga não vale. O que é que me falta fazer? Porque é uma frase da Sara. Não, é porque ela está a pôr já a lenha toda no... Não, eu quero saber, está ansiosa. O que é que me falta? Olha, eu vejo um bocado a vida e os anos que me faltam, não sei se vão ser os 20 que a minha mãe teria até ao fim da sua vida, mas vejo os anos que me faltam um bocadinho como a Amada Negreiros via, sempre que gostas tanto de livros, e a Marta também sempre foi uma leitora ávida, que é aquela ansiedade que a vida não vai dar para os livros todos. Tenho muito isso em relação a viagens. O que me falta cumprir, tenho imensos sonhos, sou uma criativa por natureza, portanto, quando estou a fazer uma e aquilo está a começar a correr bem, já estou a pensar na próxima. Mas acima de tudo, há uma coisa que me desinstala muito e que é uma coisa que me tem perseguido muito, que é como é que eu ponho o talento e toda a minha vida profissional ao serviço do outro. Porque a falar que os restaurantes são espetaculares e os hotéis também, é ótimo para a marca Portugal, mas e aquela fatia da sociedade que está mais fragilizada? Eu fiz aquele projeto do chá, com o Sebastián da Companhia Portuguesa de Chá, que esgotou, foi assim e demos o dinheiro todo à Associação Mais Proximidade Melhor Vida, que ajuda muito idosos abandonados. Eu vinha de fazer os paliativos à minha mãe em casa e percebi, espera aí, a minha mãe teve uma Sancha e quem não tem, como é que faz? Exato. Portanto, o que me falta fazer, acho que é chegar a esse conforto financeiro de ter tanto que até posso partilhar um bocadinho, já como tu estás, Sara, com o teu grupo, que ajuda muito os idosos, que é uma causa que me diz imenso. E se as mulheres têm voz? Daí também estás sempre muito próxima ao que a Catarina faz, porque acho que o trabalho dela é extraordinário. É incrível. E tu achas que nós estamos a contribuir um bocadinho com este podcast para dar voz, ou seja, para inspirar essas mulheres que não têm voz e que podem vir a ter? Também, porque acho que há muita gente depois a ouvir-nos, não é? É incrível como nós ficámos lá atrás, Marta, e agora encontramos e parece que estamos no mesmo ponto, não é? É muito bonito. É. Mas acho que há, quer dizer, esta Isto linha... hoje vai acontecer muitos reencontros. Hoje, entenda-se quando isto passar. Esta linhagem
este fio condutor do empoderamento da mulher, não é? Que horror, parece eu não sou nada aquela... Não tenho nada aquela defesa feminista. Nós também não, e não é esse o propósito deste podcast. Aliás, nós temos uma pergunta muito importante para te fazer, que é quem é que são os homens da tua vida? Porque nós todas temos homens da nossa vida. Os homens da minha vida, eu acho... Graças a Deus. Olha, essa ideia também está muito clara em mim. Seria injusto não falar no meu pai, que é quem nos dá a vida, não é? O nosso pai é quem nos dá a vida. O meu pai era uma pessoa muito de silêncios, muito do Estado Novo, um homem austero que me tinha imenso respeito, mas ele dizia-me coisas fascinantes só a mim, em segredo. E há muitas que eu guardo como um tesouro. E claramente, este homem da minha vida deu-me, na sua própria vida, uma fórmula e uma semente que eu levo para a vida, que é aos 46 anos ele começou do zero. Com 4 filhos, deixa a filha para trás, põe 3 a dormir no corredor de um alfarrabista no Chiado, durante 1 ano. Eu tenho um orgulho desta história. E passado 3 anos estávamos numa casa ótima, num bairro ótimo, com uma vista ótima nos melhores colégios, com uma educação espetacular. E isto eu vou sempre agradecer ao meu pai, o sentido de resiliência e de perseverança que ele me deu. Depois, acho que tenho homens muito importantes, mas independentemente de todas estas pessoas que passem, que ficam, que permanecem, como é a família, há uma figura basilar, magistral, acima disto tudo, que nunca vai perder o seu lugar, mesmo que me apareça alguém de Belém, mas que é uma figura de Cristo. Se me perguntares qual é a figura patriarcal que me acompanha diariamente e que está acima de tudo e que me acompanha em tudo e que está aqui também connosco agora nesta conversa bonita, sem dúvida a figura de Deus. Não vale a pena inventar a pólvora e não endeusam. Não vale a pena endeusar os humanos, porque no dia em que se endeusa aos humanos, está tudo estragado. Nós somos todos voláteis, frágeis, somos sombra, somos luz, estamos em evolução, estamos em crescimento, falhamos, voltamos a levantar-nos, falhamos, vamos falhando menos. Acho que esta é um bocadinho a ideia do percurso da vida, vamos falhando menos e caindo menos. Mas acho que é um exercício de humildade. Não sei se te respondi à pergunta. Respondeste. Lindamente. E qual é que é a coisa que mais te orgulhas ao longo deste teu percurso? Da minha vida toda? Sem dúvida, 2 coisas. Uma, apesar do preço grande, nunca ter deixado de ser a pessoa que sou, de ter perdido os meus valores e nunca ter deixado de verbalizar aquilo que sentia. Posso ficar sozinha numa ilha, mas eu fico em verdade e não fico em nada errado e não fico em nada que não me respeite e que não ponha o meu amor a mim própria em causa, porque até este está super católico, este espiritual deste podcast, não, mas ama-te ao outro como a ti mesmo, não é? Okay. Qualquer pessoa que venha para a tua vida e que ponha isso em causa, seja profissional ou pessoal, alguma coisa não estás a fazer bem, não estás a gerir bem a tua vida. Outra coisa que eu mais me orgulho, sem dúvida, ter feito os paliativos em casa à minha mãe. Não só porque ela adorou, e eu tenho a certeza, no dia antes dela ir embora, ela já não estava cá fisicamente, respirava, o coração batia, mas eu fiz tudo o que ela... E ríamos, eu tenho tantas histórias a rir com a minha mãe, coisas que só eu e ela temos. De lhe dar banho, de a minha mãe dizer, querida, quando acontecer, eu quero ser embrulhada em crepe chinês num lençol. E há um dia que ela me pergunta que lençol, já lavou o lençol? Já lavou o lençol. E estava tudo a falar do lençol lá em casa, eu e os meus irmãos. E eu disse, mãe, lavei um lençol lindo com um monograma M que a mãe tinha ali não é bem na Arca, mas é num sítio que é difícil chegar. Eu não quero nada disso. Quero um lençol liso e branco porque eu vou me encontrar com Jesus Cristo e Jesus Cristo é simplicidade. E a minha mãe ia-nos desmontando muito assim e foi de uma grandiosidade imensa eu ter feito os paliativos em casa, que é muito duro, principalmente quando é um cancro de pulmão. Houve um dia que uma pessoa da Fundação Champalimau me ligou e disse que eu tinha que ter 30 toalhas pretas em casa. E eu fiquei assustada com aquilo, eu estava sozinha, os meus irmãos sempre a ajudar, todos, mas eu é que estava na linha da frente com o monitor do bebê, não é? No quarto, a ouvir, estava um bebê autêntico e o cancro do pulmão pode explodir, portanto eles queriam que as toalhas fossem pretas e eu pensei, não, isso não vai acontecer porque a minha mãe tem lá um pacto com o outro lado e foi tudo tão bonito, tão sereno, com a ajuda de amigas tão queridas, com a Laurinda Alves,
e que me ajudou tanto, e tive pessoas tão especiais, porque nós, quando nos rendemos à beleza e à humildade e à realidade do que estamos a viver, mas somos humildes, acho que depois temos as ajudas certas e as mãos certas, de talvez como eu ir atrás de ti, Sara, na avenida, foi o que foi naquele incrível. dia, mas acho que é uma energia que tu atrás, e a minha mãe foi daquelas almas que veio ao mundo para servir, e veio muito servir o meu pai. São histórias muito internas da família, mas e a minha mãe merecia isso, portanto é das coisas com mais me orgulho, sem dúvida, de ter feito. E tu, enquanto irmã mais nova de 3 rapazes, qual é que é a coisa mais fácil e a mais difícil de seres mulher? Essa pergunta que dura. Bem, nós nascemos, é assim, o meu pai, sendo um homem do Estado Novo, nós vivemos num país machista ainda, não se iludam. Sem dúvida, acho que houve vários irmãos para várias fases, cada um com as qualidades e os defeitos inerentes. Eu não acredito nada na ditadura do sangue, acho que cada ser é um ser, e há pessoas que estão na nossa vida com aquilo que têm para dar. Acho que o que foi mais difícil foi sempre ter voz, porque a minha mãe era uma mulher também casada com o senhor do Estado Novo, portanto, na sua luz, e a minha mãe tinha uma luz muito única, fui educada por ela, não é? Portanto, tive que ser completamente controversa, de ser um bocadinho diferente da educação que havia e que ainda há, agora um bocadinho diferente, agora muito longe do lado feminista, mas acho que foi muito difícil às vezes fazer-me ouvir, sendo a última rapariga de 3 rapazes. Não é por acaso que eu vou para a televisão, talvez. Hoje em dia olho para trás e vejo isso, que acho que até fui parar à televisão para ter o holofote em cima. E se calhar quando já lá chega já não faz tanto sentido aí eu ter-me retirado fininho para ir para outros projetos, que hão de aparecer a seu tempo. Mas talvez tenha sido o melhor, é teres, também sabe bem, estás no final de 3 rapazes, também há um certo escudo que cada um foi usando ao longo da vida, mas isto da vida são ondas, não é? E na verdade os homens viram-se todos muito para as mulheres, portanto quando a minha mãe morreu todos eles se viraram para as mulheres, portanto não tens, é o que é, são lugares que se vão ocupando e desocupando de uma maneira muito natural e muito óbvia, tendo em conta as personalidades de cada um. Muito bem. E nós estamos a terminar, não é? Ficávamos aqui o resto da tarde. Não, mas o eu resto tenho da tarde, isto era... o resto da Eu semana. já estava assim. Mas quero só deixar aqui a última... Não é uma pergunta. É se pudesses deixar aqui um elogio a alguma mulher, o que é que dirias e a quem? A alguém específico? A escolha é tua. Não, acho que vou deixar um elogio. Sim. Acho que vou partilhar talvez uma grande verdade que me acompanha sempre, que é todas as mulheres que de alguma maneira não se sintam ouvidas ou não se sintam respeitadas, isto pode ser por outras mulheres, não é diretamente ligado à parte masculina, que nunca deixem de acreditar nelas e nos seus valores para terem a sua voz. Porque é muito mais interessante falar sozinha numa ilha do que estar a falar para uma multidão que nem sequer compreende a nossa linguagem. Era isto que eu diria. Sancha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que bom reencontro, que bom recomeço que isto vai ser. Que bom ter-te agora outra vez na minha vida. Tão querida. E nós voltamos para o próximo episódio. Obrigada.